hoje vai ser sobre o livro A Estranha Sally Diamond. Esse livrinho aqui, que parece muito legal. Eu já estou na página 76. Na verdade, eu já queria estar mais avançada. Eu tive tempo para pegar e ler. Não fiz porque eu queria gravar o vídeo ainda com as impressões iniciais do livro. Porque tem um segredo, tem uma informação importante sobre a série que ainda não foi desvendada. O autor ainda não mostrou para o leitor. E eu queria gravar um vídeo antes de saber essa informação, porque os formatos dos vídeos aqui vão ser assim. Eu não vou esperar acabar a leitura, ler o livro todo para fazer o vídeo. Eu pretendo fazer um vídeo inicial, antes de ler o livro, contando a sinopse, como que eu conheci, por que eu escolhi ler o livro e quais as minhas expectativas. E ir fazendo vídeos conforme eu for lendo. No comecinho, dizer o que eu tô achando, como que é a escrita do autor, se as minhas expectativas ainda se mantêm ou se já foram por água abaixo, e dizendo, contando algumas coisas sobre o livro, passando algumas informações. Então, após esse primeiro vídeo sobre as informações gerais do livro, vai ter alguns spoilers, mas eu vou avisar. Então, assim, sempre no comecinho do vídeo não vai ter spoiler. Mas quando começar, eu aviso para ninguém pegar uma informação importante sobre o livro aqui no vídeo. Vai ser esse livrinho aqui, esse livro. Recomendação da Amazon. Em algum dia eu estava ali navegando ou comprando alguma coisa, não lembro. E vasculhando, olhando livros e me deparei com esse livro. E eu gostei muito da história porque já começa dizendo que a Sally tem algo de diferente, que ela é antissocial. E aí eu me identifiquei. É claro que agora eu já sei que essa identificação é só aí, acaba aí. Eles têm um problema de ansiedade social, um problema de interação, que a gente não sabe se é porque ela só não gosta, ou se ela tem alguma questão psicológica sobre isso, ou se tem algum mistério aí no ar na vida dela, do passado, que a fez ser assim. No comecinho, isso fica muito bem claro e o pai dela é psiquiatra. E ele faz questão de dizer que ela não tem nenhum diagnóstico. Que muitas pessoas acham que ela teria autismo, mas que ela não tem. E que durante a vida toda dele, ele tentou fechar algum diagnóstico e não fechou. Então, ela só tem ela fica falando que tem deficiência social. Mas, na verdade, é uma ansiedade social que ela não gosta de interagir com as pessoas. Tem esse mistério no livro que parece que explica como que isso aconteceu e por que isso se deu. Mas eu ainda não sei, mas é um mistério. É um livro com uma escrita bem fluida, com bastante diálogos. É um livro, vamos dizer assim, de ação, de acontecimentos, de dinâmico. Uma coisa vai acontecendo atrás da outra. É aquele livro meio com escrita cinematográfica, que parece que está descrevendo cenas. Não tem muito aprofundamento nos pensamentos dos personagens, nas questões psicológicas. Vai acontecendo, vai contando. Então é um livro bem dinâmico para quem não tem um hábito de leitura muito consolidado ou não gosta de livros com uma densidade psicológica muito forte. Para quem está em ressaca literária, para quem gosta de livros de mistério, é uma boa pedida. Então, sobre a história, aqui, nessa parte do vídeo, agora vão começar os spoilers. Então, quem não quiser saber informações mais detalhadas do livro, quem já resolveu, quem vai ler, quem quer ler, quem não quer ler, mas também não quer saber, é agora a hora de parar o vídeo, que agora vão começar os spoilers. Ela é adotada, então tem esse mistério sobre a origem dela. Ela não tem nenhuma memória sobre a infância dela antes dos 7 anos e os pais não contaram. Ela sabe desde sempre que ela é adotada, mas ela nunca soube das origens dela e também ela não tinha curiosidade. O ponto de partida para a história do livro, para a história da série se movimentar, é a morte do pai, que era quem dava
essa base de vida para Sally ficar sozinha em casa. Então, tudo começa a mudar a partir da morte do pai. Não apenas com o falecimento dele, mas pelo que ela fez quando ele morreu. O que aconteceu quando o pai dela faleceu? Acredito que por brincadeira, por falar, ele dizia para ela que quando ele morresse, ele queria que ela o queimasse. Só que a Sally entendeu isso literalmente. Então, quando ele morreu, ela o queimou. Só que isso socialmente não é aceito, né? Não é uma questão moral, se é certo, se é errado, se tem... Cada pessoa tem seus ritos religiosos nos funerais, mas a grande questão do problema que ocorreu quanto a isso não foi moral, foi que socialmente isso não é uma etapa a ser feita quando uma pessoa morre. Quando isso foi descoberto, a polícia começou a investigar, né? Porque ela poderia ser assassina. O falecimento do pai dela no começo foi tratado como um assassinato. Porque como que a filha pega o corpo do pai e bota fogo? Então ela que matou. Mas concluiu-se que não. E aí, a partir daí, tudo começou a mudar na vida da Sally. Porque, primeiro, ela ganhou destaque na cidade pequena que ela morava e virou notícia, né? Aquela coisa, primeiro de fofoca, será que ela matou? Será que ela não matou? E aí, depois descobriu-se que não. Mas, a partir desse evento, veio à tona o segredo do passado dela, que nem ela mesma sabia. E até o momento que eu tô lendo, ela ainda não sabe. Que virou notícia de jornal. Mas e como ela não vê televisão, então ela ainda não sabe. O pai, quando morreu, deixou algumas cartas para ela ir abrindo cada uma semana. E na parte que eu parei, ela tem uma terceira carta, que é a parte que ele conta esse segredo. Então, eu não sei ainda o que é, mas eu acho que é algo pesado. Porque em uma das cartas que ele deixou para ela, ele levanta a hipótese dessa questão social dela ser de estresse pós-traumático. Então eu não sei, eu tô com várias especulações na minha cabeça. Eu tô lembrando muito de Dexter, porque Dexter virou um psicopata, é a melhor forma de falar sobre ele, porque ele virou um psicopata. Mas o grande trauma de Dexter é que ele viu os pais serem assassinados por traficantes de uma forma muito brutal, né? Eles foram esquartejados. E ele apagou isso da memória. Ele foi adotado e quando ele é adulto, ele ele se torna um serial killer que obedece um padrão criado pelo pai, que é para ele não matar qualquer pessoa. Foi a forma que o pai encontrou para domar aquele instinto dele, aquele instinto de psicopata dele, para ele não sair matando aleatoriamente. Então, Dexter ele só mata pessoas bandidos, assassinos, outros serial killers. Então, eu lembrei muito de Dexter nessa parte, porque o Dexter sofreu um trauma muito forte, muito pequeno, e se tornou o que se tornou. E aqui eu tô lembrando disso. Parece que esse problema social dela foi decorrente de algo muito grave que aconteceu quando ela era menor, era pequena. Segunda gravação sobre o livro da Sally. Eu já tô na página 248, então eu acho que o terceiro vídeo, a terceira gravação, eu já vou ter terminado o livro. Mas hoje tem bastante informação, bastantes acontecimentos, alguns chocantes. É um livro um pouco pesado, é um livro de suspense, é um livro psicológico, suspense psicológico. E tem questões bem pesadas. Então, quem não gosta desse assunto de serial killer, sequestros, quem não gosta de ler esse livro, ler essa temática, esse livro não é uma boa pedida, porque tem algumas páginas bem pesadas, até para quem está acostumado. O segredo da Sally, do nascimento da Sally, é revelado. Então, o que acontece? Qual o grande segredo do livro? Que eu achei que fosse o grande segredo do livro, que aí a história vai acontecendo e eu percebi que não é. Tem até uma outra coisa que eu acho que estou desconfiada. Não sei se vai acontecer, mas estou desconfiada. Qual o grande segredo? A Sally é adotada, certo? Ela foi adotada por 2 médicos, um psiquiatra e uma médica de clínica geral. Então aí já dava alguns indícios que eles tinham algum motivo para eles terem adotado a Sally, que não foi algo aleatório. Eu achei isso. O que aconteceu? A mãe da Sally, a Denise Norton,
quando ela tinha 11 anos, ela foi sequestrada e ela foi mantida em cativeiro por 14 anos. Durante esse tempo, ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. A Sally é a mais nova. Então é isso. Até os 5, 6 anos, a Sally vivia no cativeiro junto com a mãe, em condições subhumanas, desnutrida, sendo maltratada, sem contato com o mundo, sem saber o que estava acontecendo, e a mãe ali presa. O outro menino, que o irmão da Sally, a criança que a Denise também teve, é o Peter. O Peter, ele foi levado, assim que ele parou de mamar, pelo sequestrador para conviver com ele na casa. Então, a casa do sequestrador tinha uma casa e um celeiro, um anexo, um quarto, uma coisa mais escondida ali onde ficava a Denise e a Sally. E esse menino, o Peter, foi viver na casa junto com o sequestrador, que é o Connor, a partir da revelação do segredo da Sally e da existência do Peter. O livro começa a ter capítulos intercalados. Um é o capítulo da Sally, já no presente, e o outro é o capítulo do Peter, no passado. Ele contando quando ele é criança, e depois ele vai contando o que vai se desenrolando com ele e com o pai dele, que é o sequestrador. E aí fica interessante, porque é um capítulo contando a vida atual da Sally. Então a gente acompanha os desdobramentos dos traumas que aconteceram com ela na infância. E como que ela ficou como adulta, como reverberou nela, quais as consequências, e ela tá fazendo terapia. E aí a gente acompanha esse jogo dela identificar o trauma que veio por conta da infância e o que ela está fazendo para tentar solucionar esse trauma. E nos outros capítulos do Peter, a gente acompanha não a consequência do trauma, mas o nascimento do trauma. Porque o que acontece? O Peter acaba virando cúmplice do pai, mas sem saber. Porque o pai em nenhum momento conta para ele que ele tá preso, que a mãe dele foi sequestrada, que ele nasceu a partir daquilo tudo que aconteceu, e que ele tá preso ali na casa, que ele não pode sair. Não, o pai dele vai inventando histórias. E o pai inventa para ele que ele tem uma doença que as pessoas não podem encostar nele, na pele. Que se encostar nele, ele vai começar a se desintegrar e vai morrer. Então, assim, imagina uma criança de 5 anos escutando isso. Ele acredita. E ele se molda a vida toda dele a partir disso e a partir de outras mentiras que o pai vai contando. Ele começa a indagar por que aquela mulher está ali presa e que é a mãe dele, né? E aí o pai diz que ela está ali porque as mulheres mentem, porque as mulheres têm que ficar ali mesmo, e ele vai acreditando. Só que ele é uma criança que, por essência, ele não é daquela forma. Então a gente vai acompanhando ele tentando entender o que o pai está dizendo, que é uma pessoa que ele ama, que ele confia, e as informações que ele vê na televisão, dos livros que ele lê, aí ele vai confrontando. E acaba que ele sempre acredita no pai. A informação que o pai passa sempre se sobrepõe à realidade geral que ele vê pelo mundo, até que ele vai crescendo. Uma coisa também muito, muito interessante, muito legal, é acompanhar a inserção da Sally na sociedade. Porque ela foi adotada pelos pais e eles queriam ajudá-la. Eles se apegaram muito quando eles trataram a mãe e ela depois que elas foram libertadas do cativeiro. E quando a mãe da Sally morreu, eles adotaram a Sally. E os pais tinham opiniões antagônicas sobre o que fazer com a Sally. A mãe queria integrá-la na sociedade, botar na escola, socializá-la mais. E o pai não queria cuidar mais dela, ter esse tratamento especial. E a mãe da Sally morreu quando ela era muito nova. Então foi o pai que acabou criando ela pela maior parte da vida dela. E ela ficou reclusa. Ela não foi para a escola, ela estudava em casa, era só o pai e ela. Então ela foi ficando cada vez mais antissocial. Ela já tinha essas coisas dentro dela, esses traumas, essa vontade de não socializar. E como o pai permitia e achava que era o melhor para ela mesmo, ela foi ficando cada vez mais solitária e gostando disso. Só que quando o pai morreu, tudo mudou na vida dela. E aí ela se viu numa nova realidade em que ela vivia sozinha. Ela não tinha mais o pai para cuidar de algumas coisas.
Então ela teve que aprender a fazer tudo sozinha, aprender a se socializar, começando a ganhar mais confiança, a sair mais, a conversar com pessoas, a ter mais filtro social, que antes ela falava as coisas que as pessoas não recebiam bem. E qual a minha desconfiança? Na cidade da Sally apareceu um cara novo, o Mark, e que ele começou a trabalhar lá numa empresa que tem lá perto, e ele se mostrou interessado em ser amigo dela. E eu tô achando muito estranho isso. Ele faz muitas perguntas sobre ela, sobre o passado dela, e ela já estranhou isso, tipo, por que que ele fica perguntando? E ele diz que gosta dela e que quer ajudar, e que se ela falar, ajuda. Então ele só quer isso. Ela foi para ele que ela perguntou se ele estava interessado nela. Ele falou que não. Aí ele falou que estava interessado numa outra mulher, que eu acho que é mentira. O que eu acho? Que esse Mark é o Peter do passado, que é o irmão da Sally. E o Peter fugiu com o pai. E eu tô na parte que ele tá contando do passado nessa linearidade. Eu tô na parte que eles estão na Irlanda, teve um acontecimento ali traumático com o Peter por conta da mentira da doença que o pai contou para ele, que ele não pode tocar em outras pessoas, e a história tá andando. Então eu acho que, como a história da série é no presente, e o Mark é um pouquinho mais velho que ela, eu acho que esse Mark é o Peter, é o irmão dela do passado, que a história ainda não revelou, né? Mas eu tô com essa desconfiança. O primeiro ponto que eu quero falar sobre esse livro, agora, depois que eu acabei de ler, é que ele tem muito verossimilhança. O que isso quer dizer? Que ele não, apesar de ser uma história, um recorte de uma história muito pesada, ele não tem eventos mirabolantes. O autor, a autora, a escritora, ela não cria eventos rocambolescos para enganar o leitor. É muito fiel à realidade que poderia acontecer. Então, o que a gente vê aqui realmente é um crime que poderia acontecer, que deve acontecer, né? Infelizmente. Então, o livro ele tem isso de bom. A autora ela não tenta enganar em nenhum momento o leitor. Tem até algumas coisas aqui que a história vai se encaminhando, aí você pensa, eu já sei o que vai acontecer. Você fica com algumas desconfianças. No final, quando você descobre descobre aquela sua desconfiança, o que você está pensando que vai acontecer é revelado, não é o que você pensava, mas realmente estava sendo encaminhado para ali. Porque a história ela tem que ter uma coerência, tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio. Não pode ser algo totalmente inusitado. E a escritora ela não fica escondendo informações do leitor para poder pegar ele no pulo do gato. Não fica escondendo acontecimentos pra gente pensar uma coisa e ela te levar para outra. Claro que ela vai revelando o que acontece no livro no decorrer da história. O livro não é entregue no começo. E tem muitos acontecimentos que dependem do desenrolar da história pra gente chegar a ele. Mas é muito bom que é um livro de suspense, de crime, e a autora não engana a gente. A gente não se sente enganado em nenhum momento. Eu falei sobre o Peter, sobre a existência do Peter, e que a série e que o livro ele estava se dividindo em dois capítulos alternados, né, contando a história da série no presente e a história do Peter no passado, e que isso também foi um ponto bem positivo, porque a gente estava acompanhando a Sally se desenvolvendo, fazendo terapia, tentando recuperar a vida que ela não tivera por conta das limitações sociais dela no presente, e o passado do Peter, sofrendo toda a lavagem cerebral do pai, todas as mentiras que o pai contava para ele permanecer naquela situação, preso em cativeiro, acompanhando o pai na fuga, sem saber que estava fugindo. Então a gente tem esses dois momentos que ficam uma coisa bem legal e bem dinâmica. E no presente da série surgiu uma nova pessoa ali na cidade, o Mark, que eu falei que eu tava com alguma desconfiança. Eu tava desconfiando que o Mark era o Peter do passado. Ele trocou de nome, tava se aproximando da série como um amigo com um novo nome. Então eu tava pensando que ele era o Peter. Na verdade, ele não era o Peter. Ele era um tio da série, era o irmão da mãe sequestrada da série.
que ele não queria se aproximar dela dizendo que era o irmão, né? Dizendo que era a tia, queria se aproximar primeiro para depois contar quem era. Então, assim, é essa linha da escritora. Ela te joga num caminho que você fica desconfiando. No final, não é aquilo que você estava desconfiando, mas é próximo, que ela não tentou te enganar. O que acontece com o Peter? Depois que a Sally é descoberta, o pai dele, Connor, foge, que o livro se passa na Irlanda. Aí o pai foge para Nova Zelândia junto com ele. Eles trocam de nome e durante todo esse tempo, o pai do Peter, o Connor, que é o sequestrador da mãe da Sally, da Denise, não conta para o filho em nenhum momento o que estava acontecendo. É sempre mentira atrás de mentira. E desde pequeno, o Connor contou para o Peter a mentira de que ele tinha uma doença de pele crônica, que se alguém encostasse nele, ele ia ter feridas e a ferida ia crescer, e ia morrer. Então a gente pensa, nossa, que coisa idiota, né? Falar isso, ninguém vai acreditar. Mas imagina se acontece uma criança de 6 anos, que ela tem aquilo e você é o pai dela, você é a figura que dá conforto, dá segurança, que alimenta, que protege. E o Peter cresceu acreditando nisso. Então, durante a infância dele toda, ele não teve contato com absolutamente ninguém, só o pai. Então, o pai conseguia fazer essa lavagem cerebral nele. Contava mentiras, e o Peter acreditava. Como a gente está acompanhando no livro, a gente está vendo, lendo os pensamentos do Peter, a gente vê a todo momento ele nesse conflito. Ele ouve o que o pai fala, observa a realidade e fica confuso. Mas como é o pai que está falando, ele acaba acreditando no pai, né? E ele cresce assim, vira um adulto assim. E o Peter ele tem muito essa vontade de conhecer pessoas, de conversar, de ter uma rotina social. E ali tem uma pessoa próxima, um rapaz, que é de uma etnia Maori, não sei se estou pronunciando certo, porque eu não conheço. Mas é uma etnia que existe ali na Nova Zelândia, uma população grande, que eles sofrem um certo preconceito. E aí o pai, que tem vários preconceitos por vários motivos, justifica de não querer que o Peter se aproxime desse rapaz, eu esqueci o nome dele, dizendo que é porque ele é dessa etnia, que não quer pessoas, ele não quer o filho próximo dessas pessoas. E o pai sempre vai inventando mentiras e justificando atitudes dele em cima de alguma coisinha assim que já existe. Mas o Peter, ele tá tão afoito ali por essa necessidade de ter contato social, que ele começa a ter contato com um rapaz, a convidá-lo para assistir televisão em casa, a fazer pequenos passeios sem o pai saber. E num desses passeios, eles mergulham num riozinho, num lago para nadar. O Peter sabe nadar, mas o rapaz não. O Peter insiste para ele nadar, ele não quer, mas quando ele tá bebendo cerveja, o Peter não. Como o rapaz tá bebendo cerveja, ele fica um pouco mais corajoso e pula na água. Em determinado momento, como ele não sabe nadar, ele começa a se afogar. E o Peter olhando. Só que como o Peter tem essa doença, né, fictícia, que ele não pode encostar nas pessoas, ele simplesmente fica olhando o amigo se afogar e não faz nada. Aí o rapaz morre. Então, a partir disso, tem uma pequena investigação, não é investigação, pelo menos um registro ali do afogamento. E que eles moram perto. Então, mesmo com um nome falso, eles ficam registrados que eles estão morando ali. Então, já é um rastro que eles deixaram. Depois desse acontecimento, ele e o pai estão andando numa trilha, fazendo uma trilha, e encontram uma menina de 11, 12 anos. E o pai engana a menina para sair com ela, ela entra no carro deles por vontade própria, e o pai leva a menina para casa e faz a mesma coisa que fez com a mãe da Sally, deixa trancada num celeiro, num porão, no anexo da casa, e ela fica ali trancada para sempre. E aí o Peter aumenta esse conflito dele amar o pai, dele acreditar no pai, e ele vê essa realidade em que o pai faz coisas erradas, fala uma coisa e faz outra, tá sempre tentando sair pela tangente, então esse conflito dele vai aumentando. E com o contato com essa menina, com a Lindy, ela fica tentando fugir, né? E ela fica tentando convencer o Peter a deixá-la fugir. Então ela fica falando coisas também
que vão alimentando mais esse conflito dele. Até que ele decide ir na biblioteca da cidade pesquisar sobre a doença dele. E ele descobre que a doença não existe, que o pai mentiu pra ele a vida inteira. Eu acho que nesse momento o Peter tá com 17, 18 anos, uma coisa assim. Então o pai mentiu pra ele a vida inteira. E fez, e além essa mentira era uma forma de manipular ele a permanecer ali, submisso, quieto, sem questionar, sem ter contato com outras pessoas. E ele vai perguntar ao pai, né, quando eles estão dentro de um carro. O pai nega, obviamente, fala um monte de coisa, e aí ele acaba, no meio dessa discussão, ele acaba perdendo o controle do carro. O carro cai numa ribanceira, num precipício um pouco alto, o pai morre. O Peter já tem toda essa questão da menina estar ali presa no celeiro. Ele teria que explicar para a polícia. Tem a questão do afogamento do amigo. Ele também teria que explicar. O que ele faz? Ele não conta absolutamente nada. Então, a menina ela não é encontrada, ela continua presa, o pai morre, e quem passa a ser o sequestrador da menina, a mantê-la em cativeiro? O Peter. No final, ele tem todo o desenrolamento da história, mas o final do Peter, ele se encontra realmente com a Sally, depois, mas no final ele retorna para Nova Zelândia, percebe que a vida normal não é para ele retorna para Nova Zelândia e fica decidido que a única salvação para ele é sequestrar uma mulher e manter em cativeiro. Ele acabou se tornando o pai, né? Voltando para Sally. E ela tá ali tentando se integrar na comunidade. E ela faz vários avanços. Do começo do livro até essa parte se passaram 2 anos, até a morte do pai da Sally, que foi o que deu o impulso para tudo começar a acontecer. Então ela já tá dando festas, ela já tá trabalhando, porque ela toca piano, então ela tá trabalhando, tocando piano em um restaurante. Então ela tá ali se desenvolvendo mesmo. E aí, num determinado momento, o Peter faz contato com ela, através de uma carta, e manda uma amostra de saliva para ela fazer o teste de DNA para comprovar que ele é realmente o irmão dela. E eles se encontram, ele conta toda a história, tudo que aconteceu para ela, mas esconde o que aconteceu com a menina que ele mantinha em cativeiro. Porque senão ele vai ser preso, né? É um crime. Então tem toda essa dinâmica dela querendo conhecer ele melhor, ele contando a história, mas mantendo uma parte da história em segredo. Então ele é todo tenso, todo quieto, prestando atenção no que as pessoas perguntam, no que ele fala. Ele não quer. Ele é o contrário da Sally. Porque ela tentou, depois da morte do pai dela e que ela descobriu tudo, ela quis se integrar à comunidade, ela quis se desenvolver socialmente, ela quis superar todos os obstáculos que ela tinha. Ele já é o contrário. Quando ele descobriu tudo, no lugar dele ir para o mundo, ele continuou retraído. Ele continuou com segredos, ele continuou não se abrindo, não querendo conhecer pessoas. E as pessoas que ele conhecia, ele tinha sempre uma tensão, porque a pessoa não podia descobrir o segredo dele. Então, quando os dois se conheceram, a Sally tinha essa vontade de conhecer o irmão, e ele só queria deixar as coisas bem. Ele queria também conhecer ela, mas ele não podia ir muito a fundo, porque senão ela podia descobrir o segredo dele. E aí a Sally tinha um dinheiro que a casa do pai, dos dois, né, do sequestrador, na Irlanda, quando ele fugiu, ficou para a irmã. Aí quando a irmã morreu, ela vendeu a casa e deixou o dinheiro para a Sally. A Sally, sendo justa e sendo ética, dividiu o dinheiro com ele. Era coisa no livro lá, 1 milhão de euros, 1 milhão de libras, não lembro, muito dinheiro. E aí foi a oportunidade que o Peter viu de pegar o dinheiro e ia começar de vida em outro lugar. Que é aí que ele decide que ele vai montar uma casa com um celeiro e vai fazer a mesma coisa que o pai. Vai sequestrar uma menina, manter ali, porque é só assim que ele pode ter um relacionamento, que ele pode amar uma pessoa e ser amado. Ele conclui isso, né? Então, não é um final feliz, não é um final alegre, não é um final que eu esperava, mas é um final bom. A Sally, depois disso, ela fica muito triste porque ela não confiava nas pessoas e com toda a terapia, fazendo amigos e tal, vem o irmão e trai a confiança dela. Então, ela se retrai de novo também. Ela para de trabalhar,
ela corta as amizades que ela tinha e ela fica em casa, bem, do jeito que ela era antes. Não tem uma parte no livro que ela até fala, eu vou voltar a fingir a ser surda, não falar com ninguém. Então não é um final feliz, mas é um final condizente com a história. É um livro muito bom, que eu recomendo para quem gosta de suspense, para quem gosta de uma leitura mais fluida, mais rápida, mais dinâmica. Não é um livro que eu vou reler. Eu digo que é um livro muito bom. Não é assim um Orgulho e Preconceito, ou um Crime e Castigo, aquele livro que a gente põe na estante e pensa assim, nossa, eu tenho que ler esse livro a todo ano, pelo menos uma vez por ano. Não é isso, mas é um livro muito bom para o que se propõe. E dentro do que ele é excelente. Não tenta fazer mais, não é aquele livro que tem palavras rebuscadas, que tenta parecer ser inteligente, pretencioso. Não, mas é um livro ótimo. Então, o que é fazer uma boa leitura, sem ser uma leitura cabeçuda, vamos dizer assim? Esse aqui é a pedida, não tem erro.